Você estudou para a prova de matemática da Escola Naval e deu de cara com aquela prova. Sim, aquela prova. E ainda cheia de questões do Botafogo. Aí veio a prova da EFON e você achou que ia dar, mas se arrasou em física. Tá na hora de parar com isso. Nós do Fábrica desenvolvemos um novo método que, além de aprofundar o que você precisa, vai te alavancar e não permitir que você pare de estudar. O método engrenagem. Se prepara, ele já está disponível no nosso novo plano 2025 que está disponível na nossa home. Então o que você está esperando? Clica lá e se torne o novo cara que vai sair brilhando no pós-prova das academias militares. Eu conto com você. Bom, galera, passado aí o rol dos nossos aprovados e aí também as novidades que temos para os planos de 2024, mirando já nas provas que você vai entrar com certeza ao passar em 2025, vamos agora resolver uma questão que foi tida como uma das mais difíceis da prova da EFON 2024. Então, se você não está me assistindo ao vivo e está assistindo a versão gravada, saiba que essa prova foi uma prova que a prova de física em especial foi uma prova rasa quarteirão e que muita gente saiu de lá sem saber que placa do caminhão que atropelou ele, sem saber o que fazer, que rumo tomar dali por diante. Mas eu vou te dar esse rumo e se você não é nosso aluno ainda, você vai lá em fabricad.online, fica ligado porque a gente já está vendendo um plano 2025 e você vai ver como lá você vai conseguir fazer coisas como essa que eu vou te mostrar agora. Bom, isso aqui tem uma relação intrínseca com vínculos geométricos, dependendo da resolução que você use, e usar o referencial inicial ou não inicial. No caso aqui, eu vou usar o referencial da Terra, ok? Então não vou usar aqueles macetezinhos de criar uma aceleração para o outro lado, nada disso. Mesmo assim, na parte geométrica da coisa, que é o vínculo geométrico em si, tá? E cada questão tem um detalhezinho mais forte ou mais fraco de vínculo a ser usado, questões desse nível, você vai perceber que essa questão tinha umas sacadas que realmente o cara aqui lá na hora da prova da EFON, ele não está acostumado com uma prova desse nível, ele deve ter se enrolado muito. Então a ideia é o seguinte, vamos imaginar que aqui esse bloco M está caminhando para a esquerda, está acelerado para a esquerda, ok? E aí, o ideal para você também na hora H se entender, assim como eu fiz aqui, é você desenhar várias posições sucessivas, no caso aqui, que no caso a figura pode assumir, tá? Essa é a melhor coisa a ser feita. Então, olha só, vamos chamar a aceleração aqui do bloco M de A grande, para não dar confusão, né? E aí, o que é que vai acontecer? Você tem, no caso aqui, na verdade, isso aqui está desse jeito aqui, né? Isso aqui não é um fio ainda não, tá? Isso aqui é só um apoio onde o bloco está fixado. O fio mesmo é essa parte daqui. E aí, imagina que ele está indo para trás, então, e a configuração inicial, que era essa, passou a ser essa daqui. Só que aqui tem, no caso, uma roldana, né? O fio vai desenrolar, o que vai fazer com que, apesar do ângulo θ se manter constante, como a questão deseja, uma parte do fio, que a gente vai chamar de L, tá? Essa parte aqui é uma parte que a gente pode falar que o total dela é L, tá? Comprimento do fio só desse pedaço que eu estou considerando. Vamos chamar de L. O que acontece? Quando você puxa um pouquinho para cá, para a esquerda, acaba que o fio desenrola e esse trechinho ó, já vem para cá. Então, isso daqui, num todo, também vale L. E essa é a primeira coisa que você vai ter que perceber. Só que eu vou ter que destrinchar, no caso aqui, esse L de um jeito diferente, tá? Vamos pensar assim. Vamos chamar de X o deslocamento que o bloco fez, né, para a esquerda. Ao deslocar para a esquerda, ele vai puxar aqui esse apoio para a esquerda e vai fazer com que esse fio desenrole ao longo da roldana, vindo para cá o comprimento dele. Então, a gente vai escrever o comprimento do fio por dois caminhos diferentes. Repara também que, se eu falei que o total no início era L, esse pedaço aqui, ele vai ser igual a L menos X, ok? Isso aqui vale L, isso aqui também será igual a L. Mas agora eu vou fazer o seguinte, ó. O que seria isso daqui, gente? Se a gente reparar, o bloco M, né, como ele desceu um pouquinho, mas
permaneceu teso nesse fio aqui, né? É como se à medida que o conjunto fosse caminhando, por estar acelerado, isso aqui não vai girar. Vai até tentar, mas não vai girar. E aí acontece que o bloco, de qualquer forma, na visão de quem está olhando de fora, ele está descendo um pouco, ao mesmo tempo que ele anda um pouco para o lado, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai dividir esse movimento que fez ele vir daqui para cá em 2 pedaços, porque é como se o bloco viesse daqui para cá, né? Ele veio daqui para cá. Então, a gente vai considerar aqui, esse pedaço que está aqui, ele vai ser o cateto oposto ao θ, ou seja, ele vai ser igual a x vezes seno. E esse pedacinho que está aqui, que não é o mesmo daqui, eu vou chamar de x cosseno. Porém, como aqui eu formei um retângulo, né, paralelismo, aqui vai ser L menos x também. E se eu chamo esse pedacinho aqui de y, repara que a soma dos 3 pedaços em verde tem que ser igual à soma dos 3 pedaços lá em cima. Afinal de contas, eles são aquele pedaço de fio original que eu selecionei para fins de estudo e acompanhar e entender o que está acontecendo em termos do movimento do bloco M. Então, se eu somar os 3 pedaços de verde, isso tem que dar L de novo. Então, x cosseno mais L menos x mais y tem que dar L. E aí, como vai acontecer isso, significa que corta aqui, joga, no caso aqui, o x e o menos x para o outro lado, o y vai dar x menos x cosseno, ou ainda, colocando o x em evidência, o y será igual, então, a x, que multiplica 1 menos cosseno. Ok? Pronto. Temos agora essa medidazinha daqui. Bom, isso quer dizer que, ao mesmo tempo que esse bloco anda para trás x, a gente tem, no caso aqui, que esse bloco de massa M pequenininho está andando assim x seno e descendo, né, um x que multiplica 1 menos cosseno. Porque o fio, no caso, ele ganhou mais fio. Então, se ele ganhou mais fio, é como se ele estivesse descendo realmente. Agora, isso é a primeira parte, que já é a parte chata, tá? Entender isso daqui é essencial para você começar a questão. Agora vamos marcar as forças que agem em cima de cada um deles. E a gente vai ter então o que aqui? Bom, repara que aqui o bloco de massa M tem uma atração T do fio e tem no caso aqui o seguinte, né? A continuação dela que está presa ao bloquinho de massa M do outro lado. O que interessa a gente é a resultante das forças na horizontal. Então, na verdade, aqui em cima, você vai ter uma componente dele que vai ser T cosseno. Teriam ainda, claro, normal, teriam ainda peso, mas eu não vou usar nada disso, tá? Sendo que normal e peso teriam também se equilibrando com a componente dessa tração para baixo, mas não interessa. O que interessa é, no eixo aqui horizontal, o que é que você vai ter de força agindo sobre o blocão M? O T menos o T cosseno. Então, posso dizer no caso aqui, ó, que T menos T cosseno é igual a massa grande vezes A. Vamos circular isso daqui e rotular como equação número 1, beleza? Tá. Agora vamos lá. Parte chata também. Toda questão ela é bem puxada, tá? Toda a prova de física foi assim. Você vai ter que, como forças agora agindo aqui, teremos aqui, existiria o peso, só que como o bloco está tentando girar em torno desse ponto de apoio, a gente vai ter que, no caso, enxergar aqui como se tivesse uma resultante centrípeta. Por isso é que eu estou botando o deslocamento assim e assim, que é como se fosse o deslocamento tangencial e o deslocamento na linha que está na direção do centro
da suposta trajetória circular ou tentativa de trajetória circular. Então você vai ter no caso aqui o seguinte, ó, o peso, porém, o que eu vou projetar mesmo é na direção lá de cima do ponto de apoio e perpendicular a ele. Ou seja, teremos então aqui um P o quê? Se aqui, no caso, é θ, repara que aqui, ó, se aqui é θ, aqui também seria θ. Aqui 90 menos θ e aqui vai ser θ de novo. Bom, θ que são correspondentes, 90 menos θ e θ. Então esse cara vai ser o P, no caso, cosseno de θ. E esse aqui, o P seno. Ok? Bom, beleza, tá? Tendo isso, o que acaba acontecendo? Ali o lugar onde você desenha o vetor não importa, né? Desde que você tenha o mesmo módulo, direção e sentido. Vamos mastigar bastante isso daqui para você não ter dúvida. Como é que eu vou equacionar isso? Bom, o P cosseno, no caso aqui, ele tem que ser igual a massa pela aceleração tangencial em cima do bloquinho de massa mzinho. Mas, gente, aí é só você pensar. Se num dado tempo t, a gente tem, no caso aqui, que, né, quando o bloco desloca x, bloco de massa m, com uma aceleração a desloca x, quando esse aqui deslocar x seno, quer dizer então que a aceleração dele vai ser o quê? Vai ser, no caso, esse a vezes seno. É como se fosse assim, ó, derivada disso em relação ao tempo, né? Deu a duas vezes, né? Porque uma primeira vez é a velocidade. Derivada disso em relação ao tempo vai dar a vezes seno. Beleza? Então aqui você vai ter que o P cosseno vai ter que ser igual a vezes seno. E além disso também, reparar que aqui a gente vai ter a tração de novo, né? Existe uma tração aqui para cima, só que a gente está vendo que o bloco meio que desceu, então a resultante tem que estar para baixo. Você vai ter que P seno menos T vai ser M vezes o quê? O que vai ser o AY? Vai ser derivada disso em relação ao tempo duas vezes, ou seja, primeira vez daria V vezes 1 menos cosseno. Segunda vez vai dar A vezes 1 menos cosseno, ok? Então você vai ter MA vezes 1 menos cosseno. Tranquilo. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Pega no caso aqui e repara que se eu abrir aqui como mg cosseno... eu esqueci aqui da massa, né? A gente vai acabar cortando as massas. E ao cortar as massas, vai ficar uma relação mais simples, ok? Vai ter que g cosseno é igual a vezes seno. Aqui a gente pode guardar essa também. Então, na verdade, você vai ter o quê? PH ali. Então, ficou P seno menos T igual a M vezes A1 menos cosseno. E aqui, se você isolar o A, você vai ter que ele vai ser igual a G cosseno sobre seno, ou seja, G cotangente de θ. Vamos guardar aqui como sendo uma equação número 2 e vamos guardar essa aqui de baixo
como sendo uma equação de número 3. Agora vem um grande problema, juntar isso tudo para a gente conseguir resolver o sistema, porque o objetivo da questão é a gente chegar ao cosseno de θ, tá? Então tem que chegar ao cosseno de θ agora aqui. Bom, printa aí o que eu fiz até agora, ok? E vamos lá. Bom, acho que da figura a gente não precisa mais. Vou apagar então aqui. Então ficamos com t menos t cosseno igual a MA. A é igual a G cotangente. E P seno menos T é igual a MA vezes 1 menos cosseno. Bom, galera, a ideia agora aqui no caso é a gente pegar e a gente resolver esse sistema, ok? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Bom, como no caso da equação 1 eu tenho que t que multiplica, em evidência já, 1 menos cosseno é igual a m vezes a, vamos tentar descomplicar ao máximo isso. Ó. Aqui não tem t, ali não é t vezes 1 menos cosseno. Em vez de pegar, passar isso para o outro lado, para isolar o t e jogar aqui dentro, isso é a mesma coisa, mas pode algebricamente ficar mais fácil que a gente pensar em pegar a equação 3 e multiplicar ambos os lados por 1 menos cosseno. Que aí o termo t vezes 1 menos cosseno aparece aqui e já ajuda a gente um pouquinho com as contas. Então, pegando a equação 3 e multiplicando toda ela por 1 menos cosseno, o que é que a gente vai ter? Ó, vai ficar P, que é mg, seno θ, vezes 1 menos cosseno. Bom, aí o t vezes 1 menos cosseno vira m grande A. Eu troquei aqui. Então aqui só conferindo, né? Falta elevar ao quadrado aqui. Já apagamos aqui outra parte porque, pô, a gente não precisa mais daquele desenho. E agora é trabalhar nessas contas, gente. Onde tem o A grande, eu vou pegar e vou trocar pelo G cotangente, beleza? Que a gente vai ter o quê, ó? Vai ficar mg seno vezes 1 menos cosseno menos m A grande menos mg cotangente igual a m pequeno, o A grande, que é G cotangente, vezes 1 menos cosseno ao quadrado, tá? Bom, multiplica aqui dentro, né? Os G's você pode cortar. Pelo menos alguma coisa. E aí você vai ter que m seno com cosseno menos m seno com cosseno menos m grande cosseno sobre seno m cosseno sobre seno vezes 1. Aí o que vai acontecer aqui, né? Aqui dentro vai dar quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai acontecer a seguinte coisinha, ó. E vamos também já tirar o MMC, né? Vamos também fazer o algosseno subir para essa conta ser o menos traumática possível. O que falei, tem gente que aqui já pularia esses passos e colocaria direto a resposta final. Só que aí é só você pegar um desses livros malucos russos, que tem questão igual até pior do que isso, e vai acontecer a mesma coisa. Ele pula o passo importante, que é aquele passo no qual você mais tem dúvida, que muitas das vezes é a parte matemática da coisa que surgiu no meio de uma questão de física. Se você vai acessar uma plataforma como a nossa, você não vai ter esse problema, porque a gente não vai te deixar na mão nessa hora. Que é um absurdo a pessoa, no caso, pegar aqui e pular essa parte como se as coisas fossem agora surgir por mágica, tá? Então vamos até o final junto. Então vai ficar menos m cosseno aqui, isso vezes 1, né? E o seno de baixo precisa mais, a gente já tirou o MMC. Depois, menos 2m cosseno ao quadrado. E
m cosseno ao quadrado mais m cosseno ao cubo. Porém, desse lado de cá, a gente vai ser forçado a abrir tudo em 1 menos cosseno ao quadrado pela relação fundamental. Então fica m que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado menos m que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado vezes cosseno menos m cosseno, que vai ser igual a m cosseno menos 2m pequenininho cosseno ao quadrado mais m cosseno ao cubo, tá? E a coisa aqui que você vai poder cortar, vamos lá. Desse lado daqui, você vai ter m menos m cosseno ao quadrado. Mas aqui você vai ter menos m cosseno menos com menos mais m cosseno ao cubo. Então, esse cara daqui, ele vai cortar com m cosseno ao cubo, que está lá à direita. E, por enquanto, acho que é só, pessoal. Infelizmente, por enquanto é só, né? Que o outro não vai cortar. Tudo bem. Então, ó, vamos ter então o que aqui? Jogando tudo para o mesmo lado da equação, vamos lá. Primeiro, quem é que teremos com m ao quadrado, né? O cosseno ao quadrado ali vai ter como coeficiente o menos m ali de azul, com esse menos 2m que está aqui, né? Isso. Então, a gente vai ter, no caso, bom, agora vamos passar tudo para a esquerda, como está dizendo, né? E aí você vai ter o quê? Vai ficar, isso vem para a esquerda como mais, 2m menos m, vira m cosseno ao quadrado, só com cosseno elevado a 1. Isso vai para a esquerda como menos, junta com o dali, fica menos 2m cosseno. E esse último m aqui vai estar sozinho, mas só não esquece que já tinha um m grande cosseno aqui também, né? Tudo isso, no caso aqui, mais no caso m, né? Só tem ele. Beleza, então isso vai dar uma equação do segundo grau, onde a variável seria o cosseno. Só que tem que juntar ainda esses termos ainda. Então você vai ter m cosseno ao quadrado menos 2m pequeno mais m grande cosseno mais o m pequenininho. Aí aquela história toda, galera, fazer delta, tudo aquilo, tá? Então, teremos então aqui, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. M daqui com m sozinho dali. A variável cosseno no caso, tá, gente? Então, a variável cosseno e os coeficientes que eu estou olhando são isso. Isso é como se fosse o meu A. Isso aqui na equação é o meu B. E isso daqui é o C, tá? Muito bem. B ao quadrado menos 4ac. Você vai ter, então, 4m ao quadrado mais 4mn mais m ao quadrado menos 4m ao quadrado.
dois aqui se cortam, então fica, no caso, 4mn, pequeno, mais m ao quadrado. Aí, finalizar, né? Você vai ter o quê? O cosseno vai dar menos b, menos isso daqui. Já cansou? Cansa não, tá? Que é fom é assim mesmo. Quer passar é assim mesmo. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre o 2a, sobre, no caso, 2m. Bom, as opções não estão assim, porque ele fez o quê? Primeiro, se está todo mundo com o mesmo denominador, eu posso colocar sobre 2m isoladamente essa parte. E aqui esse 2m pode saltar para dentro da raiz. Só que para adentrar uma raiz, o valor tem que ser elevado ao quadrado. Então aqui ele está fora dela ainda. Para adentrar, ele tem que entrar como 4mzinho ao quadrado, ok? Então o que é que você vai ter aqui? Ó? Fica aqui. Você vai ter que, no caso, o cosseno de θ vai ficar 1 mais m sobre 2m. O 4m2 vai entrar. Vai ficar 4m grande, m pequeno, sobre 4m2, mais m2 sobre 4m2, tá? Bom, aí, para piorar, né, o que acontece? Bom, primeira coisa, as opções têm opção com mais e com menos, para dar um tiro já em cachorro morto, né? Dar um tiro em defunto. Você que já está aí em estado, né, necrófilo, vai ficar pior. Como é que eu vou escolher o mais ou menos? Pô, o cosseno no máximo igual a 1. 1 mais uma parada que é positiva, que é a razão entre massas, com certeza já está elevando isso para um valor maior do que 1. O único jeito disso aqui ter algum sentido é se eu agora subtrair alguém. Se eu só ficar somando depois de ter passado pelo 1, a resposta não vai ter sentido. Porque como é que eu vou ter cosseno maior do que 1? Não tem como, tá? Ainda tinha que prestar atenção nisso. Já ali dentro, ele fez o seguinte. Ali dentro, ele, no caso, se você olhar para as opções, elas estão colocando um quadrado perfeito e somando, subtraindo 1. É porque eles pensaram o seguinte. Isso daqui, né? Isso daqui, a gente pode pegar... Opa! E enxergar como um quadrado de m sobre 2m, concorda comigo? E aí o que acontece? Se eu faço isso mais 1, a parte que tem duas vezes o primeiro pelo segundo ficaria assim. Que bem ou mal é o que está ali, porque ali você cortaria um m de cima com o de baixo só sobrando o de baixo e cortaria os quatros. Ficaria m grande sobre m pequeno. Só que ele teve a maldade de fazer isso. Só que se eu faço isso, eu acrescento um termo estranho, que é esse mais 1 no final, né? Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, até aí tudo bem, mais um quadrado do segundo, que é 1. Então, para compensar, você tira esse 1 no final. Aí sim, temos finalmente a resposta que a questão queria, que se eu não me engano, na prova branca, era a letra C. Tá? Tá aí. Bom, você viu o quanto as provas de EFON Escola Naval estão cada vez mais insanas, então você não pode deixar a sua preparação nas mãos de qualquer um. E lá no Fábrica D você vai ter realmente a melhor preparação, mesmo você que está começando agora do zero e não sabe nada, e tenha, claro, a humildade de entender que você está começando do zero, que você não sabe nada, mas você vai saber. Basta você seguir o que a gente vai te dizer para ser feito, tá? E lá você vai ter simulados, grupo de Telegram, tirar dúvidas na área interna da plataforma, correção de redação dos modelos EFON, Escola Naval e AFA, e aula pra caramba
para você assistir, porque a gente gosta de dar todos os detalhes, todos os bizus e uma chuva de bizus que você tem lá dentro. E muito, muito mais, fora a novidade, que é o método engrenagem. O método engrenagem é justamente aí o método para você ser estimulado a estudar toda semana. Além do material de estudo com a resolução em PDF que já tem a cada aula, você tem, no caso, no grupo de Telegram, você tem que estar presente e fazer parte do grupo de Telegram ao virar aluno, você vai receber uma lista em que você tem que entregar no mínimo 50% dela para a próxima semana. E aí, ao entregar no privado, para mim ou o meu assistente ou minha assistente, que fica lá, não ficou lá o tempo todo, é óbvio, você terá o recebimento da lista seguinte. Se eu não entregar, você não vai receber nenhuma lista nunca mais na sua vida. E se eu entregar adiantado, aí também você espera um pouquinho, não precoce, para a semana seguinte, porque é uma lista semanal. Você recebe na segunda-feira, tem até domingo à noite para enviar para a gente, e aí a gente vai remeter para você no privado a segunda lista, e depois a terceira, e por aí vai. Se o cara começar a dar migué, se ele começar a prevaricar, aí ele realmente não recebe isso. E a ideia é justamente te colocar sempre ali estudando para você não ficar naquela semana em que você fica lá de forma desorganizada, de forma lá meio cansado, começa a perder o gás, que é o que acontece com muita gente depois de alguns meses de estudo. Por falar nisso, o horário de estudo você manda pra gente, que a gente faz sob demanda, não é horário pronto, não tem como, é matéria pra caramba, cada um tem a sua rotina, tem gente que tem o dia inteiro e tá tentando pelo 5º ano, tem gente que tem o dia inteiro e tá tentando pela primeira vez, e tem gente que não tem o dia inteiro e tá tentando pela primeira vez já há vários anos. Então cada um tem a sua realidade e você manda e sob demanda será confeccionado um horário lá para você seguir, e claro, esse horário tem que ser seguido. Okay? São todas as benesses que tem no Fábrica por um preço muito acessível. Isso basta você entrar na nossa plataforma que você vai perceber isso. Ok, galera? Então ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha entendido essa questão. Ela é uma questão difícil e a prova inteira de física foi nesse nível, ok? Com uma outra questão de exceção que, óbvio, você não podia errar, tá? Aquelas mais fáceis lá, como aquela do campo elétrico. Se você fez a prova, sabe do que eu tô falando. Se não, depois dá uma olhadinha na prova, você sabe que aquela não dava para errar, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau.